vimos de uma forma bastante ampla aqui a questão do cômputo do tempo para o povo do Antigo Oriente Médio. Acerca do ano ainda, vejam. O ano de 364 dias desse calendário do livro de Jubileus é um ano solar, só que contado de maneira menos exata do que o ano egípcio de 365 dias. Os israelitas conheceram evidentemente esse ano, que transparece em duas passagens de Gênesis. Segundo Gênesis 5:23, o patriarca Enoque viveu 365 anos. Se recordarmos que, segundo a tradição posterior, Enoque foi favorecido com revelações sobre astronomia e o cômputo do tempo, reconhecemos que 365 representa um número perfeito. É o dos dias de um ano solar. A cronologia do dilúvio é ainda mais convincente. A calamidade começa no dia 17 do segundo mês, Gênesis 7:11, e termina no 27º do segundo mês, no ano seguinte, Gênesis 8:14. Durou, pois, 12 meses mais 11 dias. Exatamente o que falta para igualar o ano lunar de 12 meses lunares, 354 dias. Com um ano solar de 365 dias. Então aquele cômputo daquele período do dilúvio é exatamente esse lapso de tempo aqui do ano lunar para o ano solar de 365 dias. É interessante que cada menção dessa que é feita ao longo do texto vai nos dando ideia de como os antigos estavam cada vez mais aperfeiçoando o seu entendimento acerca da contagem do tempo e acerca da forma melhor de se computar essa passagem das fases. O redator quis explicar que o dilúvio havia durado exatamente um ano solar. No mesmo contexto, a comparação entre Gênesis 7:11 e 24, 8:3 ao 4 indica que 5 meses dão a soma de 150 dias, ou seja, 5 meses egípcios de 30 dias. Essa passagem é de redação tardia. Ela aparece como uma nota erudita para indicar a correspondência do ano solar com o ano lunar retificado, ou o ano lunisolar. Então, uma vez que o ano lunar tinha essa discrepância, uma vez que somava apenas 354 dias, havia necessidade do ano lunar retificado, ou do ano lunisolar, como é colocado aqui, que regia a vida cotidiana e a vida litúrgica. Mas nesse ano lunisolar, as festas não caíam a cada ano nos mesmos dias da semana. O calendário dos jubileus, de que tratamos anteriormente, seria uma reforma destinada a ligar estas festas a dias fixos da semana. Por isso que a semana é mais eficaz. A semana ela certamente terá que ser corrigida ao longo do fim do ano, ao longo dos anos, uma vez que ela soma apenas 364, mas ela é eficaz uma vez que fixa as festas nos dias certos para todos os anos. Então, se essas festas ficarem passeando no calendário, vai ficar certamente mais difícil de serem celebradas para as pessoas de época tão tardia na história. Então, para se programarem, fixavam-se aproveitando-se a semana. Então, será fixado nesse dia da semana. Mas para efeitos de calendário, numa somatória, levando em consideração o ano civil, o ano litúrgico, levando em consideração a questão da colheita e da agricultura, é necessário então uma correção. Por isso o calendário lunar retificado, o calendário lunisolar, como coloca aqui. Além desses cômputos eruditos e desses esforços imperfeitos, não possuímos provas que tenha prevalecido em Israel um calendário propriamente solar. A própria cronologia intencional de Gênesis 7:11, 8:14 destaca que a designação dos meses por números ordinais estava relacionada com o cômputo lunar. Já dissemos antes que esse sistema ordinal substituiu a designação com nomes cananeus. Esses, tendo sido tomados de acontecimentos sazonais, podem convir apenas a um ano harmonizado, pelo menos de maneira aproximada, com um ano natural. Este podia ser um ano solar, como também podia ser um ano lunisolar com um mês intercalar, um mês lunar corrigido. Essa segunda solução é sugerida pelo termo com o qual os cananeus designavam o mês, Ierá, a lua, e pela analogia da Mesopotâmia. Não há nenhuma razão para duvidar que sucedesse o mesmo no Israel antigo, onde as mesmas palavras designavam o mês e a lua
designavam o mês e a lua nova indicava o começo do mês. Então temos aí, inclusive no próprio texto bíblico se ressalta essa questão da importância da lua nova para a demarcação do mês, tá? Então certamente a importância do ano lunar. Entretanto, o mês intercalar nunca é mencionado no Antigo Testamento, exceto bem no fim, e tratando-se de um calendário não israelita, o mês macedônico de Dióscoro, segundo Macabeus 11:21. Esse mês de Dióscoro, que está em segundo Macabeus 11:21, que nem é do texto canônico, é um mês de correção, uma vez que há discrepância no ano lunar. É talvez um mês intercalar. Fala-se apenas de 12 meses, segundo Reis 4:7, segundo 1 Crônicas 27, 1-15, Jeremias 52:31, Ezequiel 32:1, Daniel 4:26. Já vimos que o calendário de Geser também contava 12 meses, contudo seria de se esperar que o mês intercalar fosse mencionado em 1 de Reis, meu livro dos Reis 4:7. Os 12 distritos de Salomão deviam abastecer o rei e sua casa, cada um durante um mês do ano. E em 1 de Crônicas 27, cada um dos administradores de Davi exercia sua função durante um mês. O que se fazia quando o ano tinha 13 meses? A incerteza vem do caráter incompleto de nossa informação. Esses textos dizem o que sucedia nos anos comuns. Ele não se importa com essa questão do ano intercalar. Ele nem menciona. Então, não temos subsídios bíblicos, né, para falar acerca disso, uma vez que não é mencionado. Ele teve que tirar aqui de um texto apócrifo, de 2 Macabeus 11:21, o tal do mês de Dióscoro, que poderia ser então um mês intercalar, um mês de correção para a questão de datação de ano lunar. Em todo caso, durante muito tempo se fez a intercalação de um mês suplementar de maneira empírica. Ainda no fim do primeiro século de nossa era, o Rabino Gamaliel II escrevia as comunidades da diáspora. Os cordeiros são ainda muito novos e os frangos muito pequenos. O grão ainda não está maduro. Assim nos pareceu bem a nós e a nossos colegas acrescentar 30 dias a este ano. Finalmente se adotou o ciclo babilônico de 19 anos, com a intercalação de datas fixas. O mês que se repetia era o último do ano, Adar. Não há provas de que às vezes se intercalasse um segundo Elu, como também faziam os babilônicos. O ano era dividido em duas estações, inverno, Horep, e verão, Cais, que correspondem, grosso modo, ao período frio e período quente. De certa forma, né? O plantio e a ceifa. Os ricos e os reis tinham suas casas de inverno e de verão. Essa divisão tão simples corresponde ao clima da Palestina, onde o período quente e seco e o período frio e úmido se sucedem bruscamente, sem que se sinta muito a primavera e o outono nos países de clima mais temperado. Então, duas estações prevalecem, né? Por isso a divisão, a grosso modo, aí de 2 períodos para o ano. Os egípcios tinham 3 estações regidas pela enchente do Nilo e seus efeitos, a inundação, a germinação e a ceifa. Os gregos tiveram no princípio 3 estações e depois 4, pelo acréscimo do outono. Elas são marcadas pelos equinócios da primavera e o outono, e pelos solstícios de verão e do inverno. Essa divisão foi introduzida entre os judeus na época helenística. Olha, devido à influência helenística, se imporá então essa marcação do ano com divisão em 4 estações, mas que tipicamente era apenas em 2, seguindo-se as características do clima próprio da Palestina. Mais uma vez que haverá imposição do Império Helenista, né, do Império Macedônico, então se importará para Israel essa marcação, essa divisão também em 4 estações. Vimos anteriormente que ela aparece nos escritos de Qumran com os nomes agrícolas. Mais tarde denominaram-se as estações conforme os meses em que caíam os solstícios e os equinócios. Muito bem. Então vamos falar aqui um pouco acerca do começo do ano também, tá ok? Aproveitar aqui essa grande pesquisa e depois partir para essa questão mais específica. Veja só. Os 2 calendários litúrgicos mais antigos, de Êxodo 23, 14, 17 e 34, 18, 23, enumeram assim as 3 grandes festas anuais, ázimo, ceifa e colheita. Como os ázimos são celebrados no mês de Abib,
O futuro mês de Nissan, na ordem seguida, se poderia ver na indicação de um ano que começava na primavera. Se não fosse indicada a data da festa da colheita, segundo o Êxodo 23:16, esta cai em Biset Hassaná, na saída do ano, o que com maior probabilidade designa o começo do ano, posto que a mesma palavra significa em outras passagens nascer do sol, conforme Juízes 5:31, Êxodo 13:10, e o das estrelas, Neemias 4:15. Segundo Êxodo 34:22, a festa da colheita indica o Tecupá Hassaná, etimologicamente a circularidade do ano, e mais propriamente o fim das circularidades. Primeiro livro de Samuel 1:20, Salmos 19:7. E o emprego do verbo correspondente em Jó 1:5, isto é, no fim do ano. Não se deve introduzir nesses textos antigos o sentido de solstício e de equinócio, que o judaísmo deu a Tecupá. A fixação da festa, seja no princípio, seja no fim do ano, é um problema que reservamos para o estudo das instituições religiosas. Aqui nos limitamos a mostrar que esses dois calendários supõem um ano que começa no outono. É também com a colheita que começa a lista dos trabalhos agrícolas da Tábua de Gezer. Esta não é a ordem natural, que deveria começar com a semeadura, mas o texto mostra que ela concorda com o ano civil que começa no outono. Em 2º livro de Samuel 11:1 e 1º de Crônicas 21, também em 1º livro dos Reis 20, 22 e 26, encontra-se a expressão Teshuvah Hassaná, literalmente o retorno do ano. No primeiro texto, em seu paralelo, ela é explicada como o tempo em que os reis saem à guerra, e nas outras duas passagens elas servem para datar a expedição militar. Segundo as reiteradas indicações dos anais assírios, ia-se à guerra comumente na primavera. Esse retorno do ano seria o momento em que o ano está na metade de seu curso e parece voltar atrás. A passagem do inverno ao verão, a época em que os dias ficam iguais às noites, nosso equinócio da primavera. Isso também supõe um ano que começa no outono. A expressão permaneceu ligada a essa época do ano depois da mudança do calendário, e em 2º livro de Crônicas 36:10 ela refere-se novamente à primavera. Outras partes nos permitem datar o acontecimento, a tomada de Jerusalém em março de 597. A história da reforma de Josias, de 2º Reis 22 ao 23, narra a descoberta do livro da lei. Sua leitura diante do rei e depois diante do povo inteiro, convocado em Jerusalém, a execução das medidas de reforma na capital em Judá, e no antigo reino de Israel, finalmente a celebração da Páscoa. Todos esses acontecimentos ocorreram no ano 18 do reinado. Isso é impossível se o ano começava na primavera, muito pouco antes da Páscoa, e exige um ano que comece em outono. Enfim, pode-se recordar que a Mesopotâmia também conheceu antigamente um ano de outono. No 7º mês do ano babilônico de primavera, tinha o nome de Tesritu, ou seja, começo. Mas outros textos do Antigo Testamento supõem um cômputo diferente. Quando se lê a Jeoaquim, o rolo dos profecias de Jeremias, o rei está em sua casa de inverno e se aquece junto ao braseiro, pois era 9º mês. Livro de Jeremias 36:22. Evidentemente o 9º mês de um ano de primavera em novembro e dezembro. Conforme 2º livro dos Reis 25:8 e Jeremias 52:12, o templo foi destruído por Nabucodonosor no 5º mês. Segundo Joséfo, a tradição judaica, nessa mesma época do ano, foi incendiado o 2º templo pelos romanos, e sabemos que esse acontecimento ocorreu no mês de agosto. A tradição é antiga, segundo Zacarias, em uma época em que o calendário de primavera certamente estava em vigor. As datas de Ageu em relação aos dos anos de Dário. Celebrava-se a destruição do templo com um jejum no 5º mês, Zacarias 7:3 e 5.
Temos uma confirmação disso em Jeremias 40 e 41, que narra os acontecimentos imediatamente posteriores à tomada de Jerusalém. Fez-se a colheita da uva, das frutas e do azeite, Jeremias 40, 10. E depois do assassinato de Gedalias, no 7º mês do mesmo ano, o trigo, a cevada, o azeite e o mel já estão nos celeiros, Jeremias 41, 8. Isso só confere com o ano de primavera. Alguns textos litúrgicos são explícitos. A lei sobre a Páscoa começa assim em Êxodo 12, 2. Este mesmo será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Essa insistência é intencional, enfatiza uma novidade. Segundo Êxodo 23, 15 e ainda Deuteronômio 16, 1, a Páscoa devia ser celebrada no mês de Abib, no mês de Abib, no ano de outono. Entre esses textos e a redação de Êxodo 12, não se modificou a data da festa, mas o calendário havia mudado. Daí por diante segue-se um ano de primavera. Do mesmo modo, fazem os calendários religiosos de Levítico 23, Números 28, 29 e Ezequiel 45, 18 e 25. Todas as passagens do Antigo Testamento todas as passagens do Antigo Testamento em que se designam os meses com o número ordinal são explicadas sem dificuldade em um ano que começa na primavera. Já mostramos anteriormente que essa nova designação havia sido inaugurada depois da morte de Josias. Se encontramos o relato da reforma de Josias, segundo Reis 22 e 23, com o da tomada de Jerusalém, segundo Reis 25, observamos que o ano da primavera foi introduzido também nessa data. Também é possível que pelo mesmo tempo se começasse a contar os dias de tarde a tarde. A mudança que houve aí do cômputo do tempo. E os meses a partir da aparição da lua nova ao pôr do sol. Tudo isso significa a adoção de um calendário babilônico e é explicado por uma circunstância histórica. Sob Jeoaquim, filho de Josias, o reino de Judá tornou-se vassalo de Nabucodonosor. Então houve essa mudança na forma do cômputo do tempo, tá certo? É a mudança do começo, estabelecimento do marco de começo do ano, de outono para a primavera. Essas conclusões valem para o reino de Judá, sobre o qual estamos mais bem informados. Pode-se supor que o calendário de outono foi seguido também no reino de Israel, enquanto este manteve sua independência, mas o calendário babilônico foi imposto, pelo menos para o uso oficial nas províncias assírias constituídas depois das conquistas de Tiglat-Pileser III, em 733 a.C., depois ao resto do território após a queda de Samaria. Os contratos cuneiformes de Gezer, datados à maneira assíria, são uma prova disso. Tentou-se atribuir maior antiguidade à adoção do calendário de primavera em Israel, com a finalidade de esclarecer os sincronismos que os livros dos reis estabelecem entre os reinados de Israel e os de Judá. Mas esses sincronismos já em si estabelecem difíceis problemas que não parecem se resolver acrescentando uma nova incógnita. Então, já há uma complexidade na questão dos sincronismos das cronologias dos reis de Judá e Israel. Então ele diz aqui, não é acrescentando um novo problema que traremos uma facilitação, uma solução. Então ele diz, olha, há a questão do problema do marco divisor para o início do ano. Enquanto havia uma marcação que priorizava o outono, com a influência babilônica, isso foi alterado para a primavera. Isso vai incidir também sobre um entendimento melhor acerca da cronologia dos reis de Israel e de Judá. Mas isso a gente vai ver nesse próximo estudo. O ano de primavera naturalmente manteve-se quando os nomes babilônicos dos meses substituíram os nomes ordinais, como a gente viu, Depois de certa resistência, foi adotado mesmo a nomenclatura de meses babilônicos. Só uma passagem oferece dificuldade. Segundo Neemias 1:1 e 2:1 também, o mês de Quisleu e o mês seguinte de Nissan cairiam no mesmo 20º ano de Artaxerxes, o que indicaria um ano de outono. Mas é improvável que Neemias, vivendo na corte da Pérsia, onde era seguido o calendário babilônico e eram utilizados os nomes babilônicos dos meses,
não seguisse também para o ano o cômputo oficial. Por outro lado, o texto hebraico de Neemias 1:1 somente menciona o ano 20º, sem o nome do soberano reinante, o que é muito estranho. O texto deve ter sido alterado e o mais provável é que ele não contivesse originalmente ou por algum acidente se perdeu a menção do ano, a qual foi logo mecanicamente suprida segundo Neemias 2:1. Na realidade se trataria do ano 19 de Artaxerxes. Também quis se descobrir um ano de outono em um papiro de Elefantina, mas nele a data é aparentemente errônea. Os Seleucidas introduziram em Antioquia e nas colônias macedônicas um calendário de outono, mas na Babilônia adaptaram-se ao calendário de primavera, para os judeus, que os judeus já seguiam. O primeiro livro dos Macabeus data os acontecimentos da história geral segundo o cômputo ciro-macedônico, mas se mantém fiel ao cômputo babilônico quanto aos fatos que interessavam diretamente a comunidade judaica. As raras datas do segundo livro são dadas segundo esse mesmo calendário, exceto os documentos estrangeiros de 2 Macabeus 11. Essas variações ao longo do Antigo Testamento deixaram perplexos os rabinos, que não distinguiam a idade relativa aos textos. Contaram 4 começos de ano. Olha só a situação. Então, ao final desse grande estudo aqui acerca dessas mudanças, principalmente influência egípcia e babilônica, tanto na questão do dia, o egípcio diz de manhã a manhã, o babilônico diz de tarde a tarde, cômputo do ano. Começa o ano, principalmente nos textos mais antigos, começando o ano em outono. Com a influência babilônica, altera-se isso para a primavera. A entrada da influência macedônica também favorecia o outono, mas ao lidar com as questões babilônicas, manteve-se a questão da datação na primavera. E os rabinos estudiosos, diante dessa pandemônio de marcações de datas, né, eles vão tentar harmonizar, tentar colocar isso de uma forma esclarecida para eles, mas isso vai dar assim numa complexidade absurda. Essas variações ao longo do Antigo Testamento deixaram perplexos os rabinos, que não distinguiam a idade relativa dos textos. Contaram 4 começos de ano. Olha só. Em Nissan, o ano novo para os reis e para as festas. Em Nissan, o ano novo para os reis e para as festas. Em Elu, o ano novo para o dízimo do gado. Em Tisri, o ano novo para os anos. E para o ano novo para os anos, para o ano sabático. E para o ano jubilar também. Então, o que se estava levando em consideração? A questão dos dízimos, a questão dos anos oficiais régios, a questão do ano para o jubileu, contagem para o jubileu, e em Shebat, o ano novo para o dízimo das árvores, aquilo que era colhido. Então veja que para cada interesse você tem um calendário com o começo do ano estabelecido em um determinado mês, porque eles estão tentando harmonizar essa grande confusão de datações, marcações e alterações que sofreram ao longo das épocas. Aqui ele vai falar algo sobre as eras também, e eu acho que é interessante acrescentarmos, mesmo que o estudo vai ficar um tanto longo, mas é interessante fazermos isso, já que estamos abrindo aqui essa questão, estudarmos isso aqui também e partir aí para a questão da cronologia. O texto da cronologia não é tão extenso quanto esse, veja só, fica comigo mais um pouco aí. A questão das eras agora. Uma era é o ponto de partida de uma cronologia que teoricamente continua até o infinito. Então temos aí essa hipótese, para o estabelecimento da era. Assim, a era cristã, a era muçulmana, etc., os cronógrafos judeus, partindo dos dados bíblicos, calcularam uma era da criação, a qual ainda se atém ao judaísmo. O ano 5718 da criação começou em 26 de setembro de 1957. 26 de setembro de 1957. Mas o Antigo Testamento não conheceu nada semelhante. Sugere-se que Números 13, 22, segundo o qual Hebron foi fundada 7 anos antes de Tanis,
e os 430 anos da permanência no Egito, indicados em Êxodo 12:40, se refeririam a uma era de Tanis, que remontaria até a instalação dos Hyksos no Egito. Isso é só uma hipótese, e em todo caso essa cronologia seria exterior a Israel. Números como os 300 anos de Juízes 11:26, ou os 480 de Primeiro Livro dos Reis 6:1, baseiam-se nos cálculos dos redatores bíblicos para fixar uma data a partir-se de um acontecimento mais ou menos contemporâneo, que havia causado impressão. A profecia de Amós está datada 2 anos antes do terremoto. Amós 1:1. O oráculo de Isaías 21 é do ano em que Tartã veio a Asdod e a tomou. Ezequiel conta os anos a partir da deportação de Joaquim. Êxodo 1:2, 8:1, Ezequiel 1:2, 8:1, 8:1, 20:1, 24:1, 26:1. Como faz também segundo o livro dos Reis 25:27, Jeremias 52:31. Essa maneira de contar apenas continua o cômputo oficial dos reinos de Israel e de Judá, onde os acontecimentos eram datados segundo os anos do reinado de cada rei. Esse sistema persistiu até o final do reino de Israel, em segundo livro dos Reis 17:6, e do reino de Judá, em segundo Reis 25:1 e 2. E ele remonta pelo menos a Salomão, em primeiro livro dos Reis 6:1, 37 e 38. E até poderia se encontrar algo análogo na época da confederação das tribos, se admitirmos que os juízes pequenos, de Juízes 10:1 ao 5, 12, 8 ao 15, representam uma instituição permanente. Teria se contado segundo os anos de sua judicatura, cuja duração exata é indicada nesses textos. Sugeriu-se ver na lista dos altos oficiais de Salomão, de primeiro livro dos Reis 4:3, a menção de um funcionário sacerdote sobre o ano, que teria sido um magistrado epônimo, cujo nome serviria para designar o ano. A lista de tais epônimos teria dado uma cronologia. Assim se teria em Israel o equivalente dos epônimos da Assíria, Limo, e da Arábia do Sul, Kabir. Mas essa interpretação de uma palavra que o texto e as versões apresentam como nome próprio, Lioref e Eliaf, é uma hipótese muito frágil. Se datava segundo o ano do soberano reinante e esse ano coincidia, como parece, com o ano civil, fica por determinar como se contava o princípio do reinado. Efetivamente podia se contar como um ano inteiro, e como o primeiro ano do reinado, os meses que se transcorriam entre a entronização e o ano novo seguinte. É o sistema da pré-datação, no qual o ano em que morria um rei e em que subia ao trono seu sucessor era contado 2 vezes. Podia-se também não contar esses meses que precediam o ano novo, e contar o ano 1 a partir do ano novo que seguia ao acontecimento, ou seja, a partir da mudança do ano, mesmo o rei já estando empossado. Então, contando somente na partir do começo do ano. É o sistema do pós-datação. A pós-datação era aplicada aos reinados da Assíria e Babilônica. Esse sistema parece ter sido seguido em Judá ao final da monarquia, conforme Jeremias 26:1 dá como data do começo do reinado Resit Manleket de Joaquim, que é o equivalente exato do acádico Res Sarhut, que designa o ano incompleto do advento ao trono. Então, o rei subiu ao trono. Estamos num determinado mês do ano. Já passamos ao meio do mês do ano. Então, começará a contagem a partir do primeiro dia do ano novo. Então, esses meses são desconsiderados, colocando assim. Em compensação, não deve-se levar em conta Jeremias 27:1, 28:1, onde a mesma expressão aparece em passagens corrompidas ou glossadas. O Recit Malkut de Zedequias, em Jeremias 49:34, poderia ser interpretado da mesma maneira e daria uma data precisa.
Os documentos babilônicos recentemente publicados nos informam que havia transcorrido exatamente um mês entre o advento de Zedequias e o ano novo que o seguiu. Não temos nenhuma informação válida sobre as épocas anteriores. Fizeram-se diversas conjecturas, algumas das quais acabam em um verdadeiro entrecruzamento de pré-datação e pós-datação entre Israel e Judá. O objetivo dessas hipóteses consiste em justificar os sincronismos dados pelos livros dos reis. Mas já dissemos que esses sincronismos propõem um problema especial de cronologia, talvez insolúvel. Veja como, de fato, é algo muito complicado. Mas é possível chegarmos próximo ao entendimento, uma vez que visualizarmos pelo menos esses problemas. Uma vez que conhecemos esses problemas, né, de forma de datação, ano, né, ano da subida ao trono, então desconsideração de alguns meses, contagem a partir do ano novo. Então com isso a gente vai ver que esses meses não contados vão dar problema aí no entendimento, né, dessas cronologias, né? Então uma vez que essas discrepâncias são entendidas, né, pode-se compreender por que essa dificuldade.